A primeira dica é: tenha conexão, entregue afeto. Isso é muito interessante porque os pais de hoje em dia trabalham muito e às vezes se sentem culpados por estarem ausentes. Hoje os filhos eles não querem quantidade de tempo, eles querem qualidade de tempo. Então se você tem 15 minutos para estar com a sua criança, dê 15 minutos de atenção concentrada, 15 minutos de qualidade, ou seja, olhe nos olhos. Escute mais do que fale, pergunte caso ele não consiga expressar as suas emoções, ajude essa criança a definir as suas emoções, entenda por que ela está sentindo aquilo, ressignifique caso seja alguma emoção disfuncional, mas a primeira dica é: se conecte, porque essa conexão, ela gera um fortalecimento na autoestima. É exatamente isso. Quando a criança se sente amada pelos pais, ela se ama com muito mais facilidade, porque quando ela tem rejeição, desconexão, ela entende que talvez ela não seja tão especial assim, visto que as grandes figuras da vida dela não a amam de verdade, genuinamente. Isso gera uma fragilidade na autoestima. Dica número 2, dê autonomia para a sua criança, ou seja, não faça pelo seu filho aquilo que ele consegue fazer. Então, se ele já consegue pegar os talheres, pegar o copo, ingerir bem o seu alimento, por mais que ele se suje um pouco mais, porque ele não vai ter a mesma consistência, mesma firmeza que você tem, permita que ele faça isso. Por quê? Essa autonomia, ela gera autoconfiança. Quando você dá autonomia para o seu filho fazer aquilo que ele tem condições de fazer, ele começa a acreditar mais no seu potencial. E isso torna a criança mais corajosa. Vamos ter um adulto mais confiante em si. Muitas vezes você não permite que ele tenha autonomia porque você não sabe lidar emocionalmente com aquilo. Ou seja, eu não quero que meu filho pegue os talheres ou pegue o copo porque ele vai se sujar demais. Mas esse sujar demais é uma agonia sua e não da criança. Então você precisa lidar melhor emocionalmente com o fato da sua criança se sujar de alguma forma. Dica número 3. Não estimule o seu filho a ter uma orientação para o outro, ou seja, a fazer coisas para agradar as outras pessoas. Uma vez eu vi um relato de uma mãe que ela colocava o filho para lavar o carro de todos os seus tios, sendo que os filhos daqueles tios estavam jogando bola junto com o seu filho. Então ele não entendia por que eu precisava parar de jogar bola para lavar o carro dos meus tios. Por que não eram os filhos dos meus tios que faziam isso? A mãe estimulava essa criança a agradar as outras pessoas. Essa pessoa que agrada as outras pessoas, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade de ser autêntica, ela tem dificuldade de fazer o que ela deseja fazer, então ela cresce com dificuldade de desagradar as pessoas e às vezes dizer não é muito importante, é libertador. Não estimule o seu filho a ter uma orientação para o outro, claro, ensine ele a ser educado, dar bom dia, boa noite, obrigada, por favor, mas não faça com que ele abra mão de coisas que são importantes para ele e para o desenvolvimento dele, para a autoestima, para a felicidade dele, para poder agradar as outras pessoas. Dica número 4, estabeleça limites claros para a sua criação. Entenda uma coisa, limite é algo subjetivo. Os limites dependem dos valores da sua família. Quais são os seus valores? Defina quais são os seus valores e você definirá quais são os limites dentro da sua casa. E deixe isso claro para a sua criança. Não espere que ela deduza. Às vezes as mães dizem, mas eu preciso explicar isso? É tão óbvio. Sim, às vezes nós precisamos explicar o óbvio. Então, comunique os limites para a sua criança. Você deve agir dessa forma nessas ocasiões. Nessas outras ocasiões, é bom que você se comporte dessa maneira. Caso contrário, você vai ter essas consequências comportamentais. E isso não é algo que nós sustentamos dentro da nossa família ou dentro da nossa casa. Então deixe claro e comunique de maneira clara os limites para sua criança. Ela não tem por que deduzir, talvez ela nem tenha racional para poder deduzir e você precisa participar desse esclarecimento. Dica número 5, cuidado com a supervigilância. Sim, é importante nós controlarmos as nossas crianças, é importante nós estabelecermos limites, mas é importante nós darmos liberdade para que elas façam determinadas coisas, porque muitas vezes o seu excesso de controle, o seu excesso de vigilância pode gerar ansiedade, insegurança e medo. E uma criança com medo, com ansiedade e insegurança, ela não é uma criança resiliente. Por quê? Porque ela não desenvolve o enfrentamento. Diante de uma circunstância mais adversa, ela dá um passo para trás. Porque a proteção foi tanta que ela já chega diante da situação adversa com instabilidade emocional e insegurança. Então, cuidado com a supervigilância. Às vezes, a supervigilância é reflexo do seu desequilíbrio emocional.
você tem medo, não transfira o seu medo para aquela criança. Eu lembro de uma mãe que ela tinha medo de piscina e eu orientei para que ela tivesse cuidado para não transferir aquele medo para aquela criança. Então, ela foi orientada para que o pai pegasse a criança e se aproximasse mais da piscina, claro, com uma figura de segurança ao lado, para que ela desconstruísse aquele mal-estar que a mãe tinha e que talvez pudesse transferir para o seu filho. Cuidado com a supervigilância. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.